Esse título vem de encontro com a visão de quando você soluciona um problema, você cria outro. Eu vou começar aqui falando do avanço da medicina. Esse avanço, ele garantiu uma vida mais longa para o indivíduo, mas precisa garantir uma qualidade dessa longevidade. Então, o que a gente vê? Que o Estado precisa se organizar, a sociedade civil se conscientizar e incentivar atividades físicas, uma nutrição melhor da alimentação, uma proteção da saúde, uma prevenção, enfim, vários itens têm que ser olhados de uma maneira significativa. Agora, tem um único tópico que é super antigo e continua bem atual e que a gente não vê ele sendo mencionado. Ou quando você vê, ele está atingindo uma minoria que é aquela minoria que já está preocupada com o assunto, que já está tentando solucionar esse fato real que a gente vê acontecendo. E a gente pode sintetizar numa pequenina frase esse fator, que a frase é: conheça-te a ti mesmo. E que essa frase, dizem que Sócrates retirou ela da entrada do templo de Delfos, era uma inscrição que tinha lá na Grécia. Existem algumas controvérsias que dizem que ele não foi o primeiro, que a frase não é dele, que não foi ele primeiro que viu essa frase, mas isso não importa. O que importa é o que Sócrates nos deixou. E ele sempre falava que o homem tinha que se ocupar consigo mesmo. O indivíduo tinha que se conhecer de verdade. O que é esse conhecer de verdade? Essa verdade é como um conhecimento de si próprio lá dentro, você sendo fiel aos seus pensamentos, às suas emoções. Era isso que ele queria deixar. E ele pregava também, ele desafiava as leis, né? Porque ele dizia que o indivíduo tinha que assumir as suas atitudes perante os acontecimentos e não atribuir aos deuses. Então, portanto, ele não era bem visto, né? Nem para o governo e nem para a igreja. E que a gente sabe que isso também continua um fato super atual. Por quê? Quando o indivíduo começa a se trabalhar, ele de certa forma se torna rebelde. Por que rebelde? Porque ele começa a andar fora do rebanho. São umas expressões, né, que hoje andam por aí. Você não anda com rebanho, você pensa fora da caixa. Mas, enfim, você passa a ter critério próprio. Nós passamos a nos preocupar conosco mesmo. Quando você está se conhecendo, o caminho é a gente procurar lá dentro os nossos sentimentos, as nossas emoções, ser fiel a isso, porque esse é o único caminho. Essa é a verdade que ele falava o tempo todo. E é isso que a gente tem que ter em mente. O se conhecer é um fato extremamente importante. Você fica... não adianta você pegar um problema ou uma emoção e jogar embaixo do tapete como se aquilo não existisse. Você vive um mundo de ilusão e onde a realidade se esvai. E isso a gente pode atribuir também no mundo atual, que as indústrias farmacêuticas, de uma maneira geral, abrangendo um todo.
Então, o que a gente vê? Se você passa a se preocupar consigo mesmo, eu estou aqui agora me preocupando comigo. Eu vou dar um exemplo. Então, vamos supor, eu tenho uma dor. E se eu for sincera comigo mesmo o tempo todo, eu vou analisar. Essa dor, quando aparece, foi por algum motivo. Aí eu volto lá e vou pensar, o que aconteceu? Houve algum desafeto, algum sentimento de culpa, alguém me usou, eu me deixei manipular. Enfim, são inúmeras possibilidades. E aí eu analiso friamente, fielmente aos meus sentimentos, e eu vou chegar à conclusão que quando aquilo se manifesta, houve alguma coisa que produzisse esse sintoma. Esse é o caminho da metafísica da saúde, e que é largamente estudado, e que a gente tem que cada vez mais se aprofundar nesse assunto. Com o passar do tempo, a gente vai ser capaz de não permitir que a doença se instale no nosso corpo físico. E nós estamos, assim, numa fase de transição onde a gente vê velho cuidando de velho. O idoso hoje é considerado acima de 65 anos e a gente vê gente de 70 e pouco cuidando daquele idoso dependente que tem um pouquinho mais de idade do que ele. E a gente não está muito preparado para isso. E ainda quando você vê aquele idoso dependente que tem uma pensão generosa, ainda a pessoa tem como obter recursos de outra forma, ajudas de outra maneira. E aquela pessoa que não tem absolutamente nada, como é que faz aquele que está cuidando, que está sendo responsável por aquilo? E quando você tem mais de uma pessoa com que se preocupar, aí você pensa, e aí o que eu faço? Qual será a minha prioridade? Então, tudo tem que ser muito pensado em tudo isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Inclusive na parte de arquitetura. Porque você pega os apartamentos de hoje pequenos, com uma área útil mínima, e que para você entrar no banheiro, você abre a porta, dali você tem que se instalar lá dentro para poder fechar essa porta. Então, o que a gente está vendo é que essa área do idoso, ela precisa ser um pouco mais vista com outros olhos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu particular. Eu tenho um plano de saúde e a minha psicóloga diz que aquela ala onde cuida da psicologia, de terapias e tal, ela está tendo um aumento muito expressivo das pessoas procurando ajuda. Então, eles detectaram uma causa e estão procurando resolver de alguma maneira. Estão promovendo cursos, tem workshop, enfim, para poder lidar com alguma coisa que a pessoa não está preparada para aquilo no momento. E voltando lá no início, naquele conflito de visões, o que a gente pode colocar ali dentro desse contexto também? Você tem o lado religioso nisso tudo. Então, aquele lado religioso onde a pessoa fala assim, sem caridade não há salvação, se você tem uma cruz para carregar é porque você consegue. Enfim, aqui não segue nenhum preconceito, vou deixar bem claro, nada contra a religião nenhuma, cada um tem a sua religião, segue o seu caminho, não é preconceito. Isso daqui é uma constatação dos fatos, né? Que tudo isso dito é uma coisa, mas a pessoa que vivencia algo parecido sabe que o conflito se instala, né? Então, e do outro lado da igreja, da religião, você vê aquele outro lado que fala assim, a você em primeiro lugar.
primeiro suas necessidades. Se você não se cuidar, você não pode cuidar do outro. O que também na prática não funciona, porque muitas vezes você precisa deixar a sua necessidade para poder cuidar de alguém que está precisando mais no momento do que aquela sua necessidade. Então a gente vai ter que entrar com um equilíbrio em tudo isso. Vai ter que haver um equilíbrio, a gente vai ter que se adequando a uma realidade que está aí e que os jovens de hoje, eles precisam se conscientizar disso de tal maneira e pensar em duas coisinhas bem rápidas, assim, bem simples. Primeiro, que hoje em dia, estatisticamente falando, as pessoas não querem ter filhos. As mulheres optam para ter um filho ou nenhum, né? As mulheres não querem, os homens também não, os casamentos. Cada vez menos, então cada vez menos vai ter gente para cuidar de idoso. E o segundo fator, com todas essas modificações da Previdência, essas pensões generosas vão deixar de existir. E isso tem que ser pensado agora. Os jovens precisam se preocupar com isso agora. Não deixar para quando a sua memória já se foi. Então, é um problema atual que tem que ser resolvido, trabalhado, conscientizado no momento. E para isso tem que encarar a si mesmo, que é aquele se conhecer, ter coragem de enfrentar todos os nossos questionamentos e os nossos sentimentos, as nossas emoções, ser sincero com tudo que a gente sente, não adianta fugir. Não resolve encarar a realidade de maneira séria. E quando a gente percorre um caminho de autoconhecimento, de entrar lá dentro, profundo com a gente mesmo, a gente vai buscando muitos ensinamentos, vai buscando muitas alternativas, porque existem N milhões de possibilidades. E dentro disso, a gente pode encontrar aquele alívio para a angústia da alma. O que é isso? É o medo da morte. Então, dentro dessas possibilidades, que são múltiplas, que podem aparecer no meio do caminhar, você pode encontrar aquela opção que diz assim: eu vou para o céu e Deus vai me receber. Ou eu vou para o nosso lar. Eu vou ficar jovem, sem dor, sem doença. Os meus antepassados, os meus familiares virão me receber. Ou uma nave virá me buscar e me levar para um outro planeta onde não tem sofrimento. Olha, particularmente, eu vou ficar com essa última opção. Cada um vai escolher a sua dentro do seu perfil que mais se enquadra com você. Eu fico com a última opção e aqui eu me despeço de vocês, agradeço muito. E até uma outra oportunidade. E fica aqui uma reflexão que vale a pena. Conheça-te a ti mesmo. Obrigada.